Começa agora mais um Raio X Sporting. O Sporting regressou ao campeonato com mais uma vitória em Alvalade. O Sporting bateu Paços de Ferreira por 2-0. Pablo Sarabia e Nuno Santos marcaram os golos dos Leões. Manuel Ugarte foi eleito o melhor jogador em campo. O Uruguai foi lançado por Ruben Amorim na segunda parte e transformou o jogo do campeão nacional. A equipa de sub-19 do Sporting partiu hoje para a Roménia, onde vai defrontar esta quinta-feira os ucranianos do Dinamo de Kiev para os oitavos de final da UEFA Youth League. Uma partida de caráter especial, mas onde os Leões tentam fazer história na competição. Mais uma prova, mais uma medalha de ouro conquistada por Jorge Fonseca. O judoca do Sporting venceu este domingo a terceira medalha de ouro da época na Turquia e segue a bom ritmo para os Jogos Olímpicos de 2024. E é assim que começamos mais um Raio X Sporting à segunda-feira aqui na Sporting TV. Temos connosco, como sempre, o responsável de comunicação do Sporting, Miguel Braga. Bem-vindo, Miguel. Boa noite, uma vez mais. O Manuel Fernandes, antigo jogador e comentador Sporting TV, está aqui ao meu lado. Boa noite também, Manuel. Bem-vindo. E a partir de casa, o antigo árbitro Pedro Azevedo e o comentador Sporting TV, João Olivença. Boa noite também para os dois e, mais uma vez, obrigado por estarem aqui connosco à segunda-feira. Miguel, depois do Sporting Paços de ontem, o Benfica lançou grandes críticas à arbitragem, ao vídeo-árbitro, pondo mesmo em causa, de facto, a ferramenta do VAR. Eu pergunto se isso faz sentido em pleno século XXI e numa altura em que todos vamos assistindo a decisões e à verdade desportiva vai sendo reposta graças a esta ferramenta. Boa noite novamente. Eu diria que, sinceramente, e é mesmo sincero, eu acho que esta estratégia de comunicação do Benfica parece querer tratar os benfiquistas como tolos. Sinceramente, acho que é contraproducente. Manuel, de 0 a 10, como é que classifica a finalização de Nuno Santos no segundo gol do Sporting? Boa noite a todos. Eu junto a finalização à recepção, porque eu penso que o primeiro toque na bola é mais... O grau de dificuldade do primeiro toque na bola é maior do que a finalização. Portanto, juntando os dois, eu dou 10. 10 para Nuno Santos, um jogador em grande destaque na vitória de ontem do Sporting sobre o Paços de Ferreira. João Olivença, mantemos-nos aqui neste jogo e eu pergunto, o Sporting de facto teve momentos de dificuldade, o Ruben Amorim admitiu, mas a verdade é que apesar desses momentos nunca se deixou intranquilizar e não permitiu ao Paços criar oportunidades de gol, criar remates enquadrados. Qual é que é o segredo para isso? Boa noite. Olha, André, o segredo é ter uma organização defensiva muito bem estruturada, muito bem delineada e bem trabalhada, como vamos ver mais à frente com as imagens que eu vou mostrar. Portanto, eu acho que o grande truque é entre ajuda, organização e um espírito coletivo gigantesco que esta equipa tem. Pedro Azevedo, pergunto-te a propósito das tais críticas e do que aconteceu nesta jornada, se te parece que, à semelhança do que aconteceu noutros momentos do campeonato, noutras jornadas, o Conselho de Arbitragem deveria vir a público comentar os lances, os casos da jornada? Sim, boa noite a todos. Eu creio que seria importante. A Liga está a terminar, está a chegar à reta final e temos assistido semanalmente a ataques à arbitragem relativamente aos próprios jogos, como aos jogos dos adversários. Esta semana queixam-se de um pontapé livre, queixam-se de um pontapé de penalti com contacto. Portanto, nunca seria um erro, nunca estaríamos aqui a falar de erros relevantes, erros claros. Portanto, creio que seria de facto importante o Conselho de Arbitragem aparecer de forma regular, criteriosa e libertar os árbitros desta exposição e destes ataques semanais. Muito bem, está dado o pontapé de saída deste Raio X Sporting. Começamos por olhar para os golos da vitória do Sporting de ontem sobre o Paços de Ferreira, um triunfo por 2-0. O primeiro foi marcado aos 20 minutos, através da conversão de um pontapé de penalti. Pablo Sarabia, como sempre, não falhou. Ele assinou o 15º golo da temporada com a camisola do Sporting. Nunca tinha marcado tantos golos desde que saiu do campeonato espanhol. A frieza
do Internacional Espanhol aqui a fazer a diferença, num lance que também vamos poder analisar mais à frente com o Pedro Azevedo. Houve uma decisão inicial, acabou por ser revertida. Foi assinalado este castigo máximo no final de contas e o Sporting aproveitou para inaugurar o marcador através deste pontapé de penalti que aqui revemos. De pé esquerdo, Pablo Sarabia colocou os Leões em vantagem na partida. Na segunda parte, aos 72 minutos, o Ugarte, que tinha entrado no início da segunda parte, tem este passe espetacular para Nuno Santos. Finalização igualmente espetacular do número 11 do Sporting, ele que também bateu um recorde pessoal da carreira. Nunca tinha marcado tantos golos, marcou ontem mais um, 10º, com a camisola do Sporting, determinante. Os Leões venceram por 2-0, quarta vitória consecutiva para o Sporting. Rubén Amorim destacou o facto do Sporting não ter permitido ao Paços Ferreira criar remates enquadrados, admitiu que os Leões tiveram ainda assim alguns momentos de intranquilidade, mas que isso faz parte do processo de crescimento da equipa. Um jogo que teve um bocadinho de tudo, momentos bons, momentos menos bons, momentos ansiosos, momentos de claro controle do jogo, e acabámos por vencer bem. As outras equipas também jogam, têm qualidade, o Paços com qualidade na construção, nós a roubarmos muitas bolas e houve bolas que nós roubámos com a equipa do Paços aberto e podíamos ter tido uma definição melhor. Mas acabámos por criar oportunidades, devíamos ter feito mais golos, não sofremos golos, é sempre bom, voltámos a vencer com uma vantagem de 2 golos e agora é pensar já no próximo. Cada jogador vive a sua fase, eu tenho sorte porque há sempre alguém a aparecer num bom momento. Relembrar que antes da paragem da seleção o Pote foi muito importante quando nos virou o jogo e nós tentamos fazer de acordo com os treinos, com o jogo passado, o que vai ser o próximo jogo, fazemos essa gestão, portanto estou feliz por eles, estão a voltar, todos estão aptos para esta reta final que é muito importante, temos muito ainda para tentar conquistar e volto a dizer, é mais uma vitória justa em que criámos muitas oportunidades, o Paços não conseguiu fazer um remate enquadrado e isso é sinal que nós, mesmo daqueles momentos desconfortáveis no jogo, fizemos um bom jogo. O trocado no intervalo, o Edwards e o Manu, e aquela fase foi um bocadinho de toda a equipa, depois também do público naquela ansiedade a demonstrar que também não estava satisfeito e faz parte e para mim é um momento que o Sporting está de volta, é preciso sempre mais, todos os dias é preciso ser mais e nós acompanhamos esse pensamento dos adeptos, sem dúvida, e é este o caminho e há que lidar bem com isso. Portanto, o que eu quero dizer é que, obviamente, que eles ajudaram a mudar o jogo, mas naquela fase, se eles tivessem entrado ao intervalo, eu penso que seria o mesmo, porque quando a equipa não está bem na ligação, está com problemas em recuperar a bola, é toda a gente e não apenas os 2 jogadores que saíram. Rubén Amorim aqui em exclusivo à Sporting TV, treinador que teve influência de facto direta nesta partida, nem que seja porque os jogadores que entraram, um deles tem assistência para o segundo golo, e eu pergunto se de facto, à semelhança do que aconteceu em Guimarães, se o Sporting voltou a vencer com esta intervenção direta de Rubén Amorim, Miguel. Já estávamos a vencer antes das substituições e tal como o treinador disse, foi um jogo praticamente de sentido único. O Paços organizou-se muito bem, mas diria que se organizou muito bem defensivamente. E diria que agora o que eu vou dizer, espero que seja confirmado pelo Manel e pelo João Olivença, mas diria que uma equipa que se predispõe a defender tanto, que geralmente sofre mais a partir dos 60, 70 minutos, exatamente porque a certa altura é difícil manter a pressão, manter a cadência e os jogadores não cometerem qualquer tipo de erro depois de 70 minutos nas pernas. Agora, dito isto, acho que o que ficou provado é que o plantel foi bem construído e que temos várias soluções. O Ugarte e o Edwards entram de facto muito bem, o Slimani também entra muito bem, mas relembro que o essencial é que marcámos 2 golos e que tivemos 3 bolas no poste, se eu não estou em erro, do Sarabia, do Mateus Nunes e do Edwards, e ainda temos mais oportunidades de golo. E sinceramente não me lembro de nenhuma do Paços. Volto a dizer, acho que jogaram bem, mas terá faltado
enfim, e ainda bem. O próprio César Peixoto acho que o admitiu, não é? Sim, serem um pouco mais expeditos, digamos assim, no ataque, volto a dizer, ainda bem, mas o que se tira daqui é que foi uma vitória inteiramente justa e que a equipa também provou que tem estofo, ou seja, e o Ruben admitiu isso, que as coisas não correram a certa altura como obviamente se treina e a qualidade está lá para fazer melhor. O público não gostou, ou pelo menos parte dele, mas também acho que a equipa reagiu bem a esse momento e isso também é prova de maturidade e por isso diria que o essencial, mais uma vez, são os 3 pontos e a forma como jogamos. Falavas no Manuel Ugarte, ele está de facto num grande momento de forma, não é? Entrou muito bem. Entrou, mas também, sendo inteiramente justo, acho que devo fazer minhas as palavras do Ruben Amorim, ou seja, o Palhinha também esteve muito bem, voltou de uma lesão, trabalhou bem durante a semana e o que se quer num plantel e numa equipa como o Sporting é ter sempre 2 jogadores para qualquer posição. O Ruben acho que frisou isso no início da época, até naquele momento da época quando alguns se interrogavam se o plantel do Sporting não era curto para tantas competições. E ele explicou exatamente isso, que o essencial e para os jogadores continuarem a trabalhar sempre com a ideia que é possível chegar à equipa titular é ter 2 jogadores, diria eu, quanto melhores, melhor para o clube. E que lutem pela titularidade. Termos um internacional português e um internacional uruguaio a discutir pelo lugar, diria que quem tem a ganhar é o Sporting. Manuel, já falou da finalização de Nuno Santos, quer falar também do passe de Manuel Ugarte? Sim, o Ugarte entrou muito bem no jogo. Foi de facto, ele entrou numa fase que a equipa estava a precisar mesmo de um jogador com as características dele. E o Ruben é uma pessoa que analisa muito bem as situações. E o Sporting só teve alguma dificuldade nos primeiros 10 minutos da segunda parte, mais nada. Porque de resto... Porquê? Mas o Passos Ferreira foi uma equipa que só andou a trocar a bola. Teve mais bola que o Sporting e não deixou o Sporting ter bola nesse período. Mas eu penso que o Sporting, o Miguel diz muito bem, uma equipa que não faz um remate à baliza não pode dizer não se pode que... pôr em causa a justiça desta Não pode dizer que merecia ganhar o jogo, sim, naturalmente. Não é? Agora, eu acho que o Sporting neste momento tem mais soluções do que o que tinha, por exemplo, o ano passado. E nota-se o banco como já resolve situações dentro do próprio jogo. Desta vez entrou o Ugarte, da outra vez entrou o Pedro Gonçalves e o Palhinha. Portanto, podem jogar qualquer deles. É em função daquilo que o jogo está a dar, o treinador funciona assim. É uma pessoa que sabe aquilo que quer para o grupo, para a equipa e de facto, Manuel Ugarte é um jogador. É bom lembrarmos que ele tem 20 anos. Tem 20 anos e... Apenas 20 anos. 20 anos, eu tive 20 anos e eu, como 20 anos, não era o jogador, fui com mais idade. Portanto, acho que nesse aspecto o Sporting foi um justo vencedor, dominou e quer realçar, de facto, o segundo golo é uma obra de arte, tanto no passe como o primeiro toque. É que as pessoas que não andaram lá dentro podem pensar que aquilo é fácil, mas não é fácil. A forma como a bola vinha, ele olhou para a bola e depois fez um amorti na bola, que a bola ficou-lhe jogável e rematou de primeira e faz um golo extraordinário. Portanto, acho que o Sporting está muito bem, neste momento está muito melhor do que estava há umas semanas atrás e penso que o Sporting agora é até final, como o Ruben diz, que vai ganhar, é para ganhar os jogos jogos e não se preocupar com o resto. E aí está, então, já agora, Manuel, só para comentar aqui, porque estamos a ver as imagens, o passe e este primeiro toque, não é? De Nuno Santos, a bola em velocidade não é fácil. Bem muito alta e, enfim, ter não só este gesto técnico, mas também a frieza para conseguir concluir a jogada desta maneira. É também uma demonstração de classe de Nuno Santos, que atinge aqui, como dizíamos, um máximo de golos na carreira. A bola não sei se passa por baixo das pernas do guarda-redes. Passa. E é de facto um grande golo. Não é fácil.
Não é para todos, não é para todos. Foi um grande golo do Sporting, de Nuno Santos, um grande passo também de E o Manuel. 10º golo, não é dele? 10º golo. Nunca tinha marcado tantos golos Nuno Santos na carreira. Grande passe e pormenor também de Manuel Ugarte. Ele entrou muito bem em campo, foi eleito o melhor jogador em campo na partida e no final falou à Sporting TV. Muito contento pelo prémio e sim, tivemos que mudar, como se diz, o chip e agora olhar para frente, que temos um objetivo muito importante. Estou muito contento, mas eu acho que o mais importante foi que Sporting ganhou e isto é um prémio e agora continua. E a questão aqui, João, é que em relação a Manuel Ugarte, é que se ele já é tudo isto com apenas 20 anos, como é que será daqui a pouco tempo, não é? Daqui a uns anos, quando tiver, por exemplo, 27, 28, quando já for um jogador maduro, não deixa de impressionar o rendimento deste médio uruguai? Sim, o Manuel Ugarte entrou muito bem, foi responsável pelo gol e foi responsável pelo equilíbrio também depois da parte defensiva e ofensiva do Sporting quando entrou. Também relembrar que Palhinha tinha um amarelo injustificado, na minha ótica, mas o Pedro vai dar a sua opinião com mais rigor mais à frente, e eu acho que ele vai dar essa consistência ali ao meio campo e vai dar essa, e porque ele joga um pouco mais à frente do que joga João Palhinha. João Palhinha joga mais perto dos centrais, o Manuel Ugarte transporta mais a bola e joga um bocadinho mais à frente. E era fundamental naquele momento ter um jogador que quebrasse um bocadinho as linhas da equipa adversária e pudesse jogar, e foi isso que o Manuel Ugarte fez. Conseguiu jogar melhor, conseguiu termos mais bola, conseguimos estar por cima do jogo e depois o segundo gol veio e a partir daí o jogo passou a ser muito mais controlado. Portanto, eu acho que as alterações são importantes e a entrada, como ele fez, como o Ruben Amorim procedeu para ele, foi fundamental. Quanto ao destino e ao futuro dele, já vimos imensos jovens de 20 anos que se perdem no futebol ou que não conseguem atingir aquele patamar de potencial que se pretende. Eu acho que o ideal aqui é o Manuel Ugarte e não só, mas todos os jovens também que nos veem, têm a capacidade de entender que às vezes dar um salto maior que a perna para outros clubes ou para outras instituições que se calhar têm um nome maior, que eles consideram ter um nome maior a nível europeu, por vezes pode ser prejudicial. E nós temos exemplos mesmo a nível nacional de casos assim. Portanto, eu acho que o crescimento sustentado no Sporting, médio e longo prazo, se calhar, vai fazer com que o Sporting tenha uma boa retribuição financeira daqui a uns anos e vai fazer com que o Manuel Ugarte dê muitas alegrias aos adeptos do Sporting, como outros jogadores estão a dar e como certamente outros já deram no passado. Ora, vamos então à conferência de imprensa de Ruben Amorim. Ainda há pouco o Miguel Braga comentava as críticas do Benfica em relação a esta arbitragem e a outras arbitragens. Ruben Amorim também foi questionado sobre o tema em conferência de imprensa. Vamos ouvir a resposta do treinador do Sporting. Obviamente que eu não vou comentar, para isso estão as pessoas dos comentários para comentar essas situações que são de outros clubes. Eu acho que é um excelente elogio, pelo menos é o maior elogio que nos podem dar à equipa técnica, que é que conseguimos que o Sporting fosse beneficiado pelas arbitragens, e eu acho que isso realmente é um grande milagre que esta equipa técnica conseguiu. Portanto, não há nada a dizer, é ganhar o próximo jogo, porque é isso que nós controlamos e é isso que vamos continuar a fazer. E ele respondeu bem, Ruben Amorim? Sim, responde sempre, mas respondeu bem. Eu acho que temos que agradecer à equipa técnica e ao Ruben, à estrutura e à administração terem mudado a história do futebol português em tão pouco tempo. Tal como eu te disse anteriormente, acho que esta estratégia de tratar os seus próprios sócios e adeptos como pessoas tolas, não informadas, não me parece que seja uma boa estratégia, que tem tudo para correr mal. Acho que a preocupação, neste caso em concreto, deveria ser interna e não com os fantasmas externos ou com terceiros. Porque acho que não fica muito bem e volto a dizer, acho que os próprios sócios e os próprios adeptos do Benfica não percebem muito bem este tipo de críticas nesta altura do campeonato. Manel, só para concluir também este tema, o Manuel ontem esteve connosco no Grande Jornal e também disse que lhe parecia talvez uma forma de desviar atenções estas críticas. Logicamente, é nitidamente isso, é fugir às responsabilidades, é pôr as responsabilidades nos outros e demonstrar que, de facto, dar a entender, pelo menos aos sócios do Benfica, que o Benfica não faz mais por causa das arbitragens, o que é uma pura mentira, porque o Benfica, ao longo deste campeonato, tem feito exibições muito pobrezinhas e continua a fazer. E, portanto, mas, continuo a dizer como português, desejo sorte ao Benfica amanhã para os quartos de final da Champions.
E o próprio treinador do Benfica, no final do jogo, admitiu a má exibição da equipa e, por isso, vir a seguir, quase numa onda final, de repente, quando já passou tudo, ir apontar o dedo desta forma, sinceramente, acho que é uma má estratégia. Muito bem, vamos continuar neste Sporting Paços de Ferreira, agora para olhar para a arbitragem. Quinze minutos deste Sporting Paços de Ferreira. Temos então o tal lance que vai depois permitir aos Leões inaugurar o marcador. Há uma primeira decisão, amarelo Pedro Azevedo mostrado a Paulinho por simulação, mas por indicação do vídeo-árbitro, Rui Oliveira. Vítor Ferreira acaba por ir rever as imagens e retira esse cartão amarelo a Paulinho e mostra o cartão amarelo ao guarda-redes do Paços de Ferreira. Depois Pablo Sarabia converte este penalti. Que análise é que fazes? Sim, portanto, um lançamento de Coates para Paulinho, que já na área adversária acaba por cair quando está a passar pelo guarda-redes do Paço, o André Ferreira. Numa fase inicial, como disseste, o árbitro assinala pontapé livre indireto, adverte Paulinho por simulação. Entretanto, é chamado pelo VAR para analisar as imagens e o Vítor Ferreira aí muda a sua opinião em relação ao lance e vê de facto a infração, assinala pontapé de penalti e adverte o guarda-redes do Paços, que apesar de anular uma clara oportunidade de golo, pela questão da dupla infração, foi assinalado pontapé de penalti e a sanção disciplinar baixa para amarelo. Com o lance corrido, fiquei com algumas dúvidas, mas após ver as repetições, é de facto claro que há um contacto do pé esquerdo do André Ferreira sobre o Paulinho, portanto tem que se aceitar a decisão do Vítor Ferreira neste lance. Até porque, apesar e já ouvi muitos comentários, foi um toquezinho. Ok, há um toque, o pé do André Ferreira atinge o pé do Paulinho, mas o facto é que a esta velocidade, um toque é o suficiente para derrubar o jogador e, portanto, havendo contacto, esta decisão é perfeitamente aceitável por parte do árbitro da partida. E o Manuel Fernandes está aqui a falar e que teve certamente muitos lances deste género na carreira, foi avançado em velocidade. Manuel, um mínimo toque provoca a queda do jogador. Logicamente, a forma como o Paulinho vai isolado, quis driblar o guarda-redes com o pé esquerdo toca no pé esquerdo do Paulinho e, portanto, há um desequilíbrio logo desequilibra logo o jogador. Portanto, eu acho que o VAR mais uma vez funcionou como tem que funcionar. Eu acredito que o árbitro não visse em jogo corrido, até pode pensar que Paulinho fez uma simulação, mas o que é um facto é que ele leva o toque, é naquele momento que leva o toque do pé esquerdo, o pé esquerdo dele com o pé esquerdo, o pé direito dele com o pé esquerdo, lá está, o pé direito com o pé esquerdo do guarda-redes. Seria difícil, Miguel, para um árbitro de campo, para Vítor Ferreira, no caso, conseguir ter uma visão nítida deste lance. Uma vez mais, se prova a utilidade do vídeo-árbitro. Neste tipo de jogadas, as imagens televisivas fazem toda a diferença. Sim, claro. Eu hoje estive a ler a imprensa e diria que praticamente a totalidade dos ex-árbitros e comentadores dizem que o lance é penalti e há um toque, a partir do momento em que há um toque, é penalti. E até apelidaram este lance de penalti tecnológico, que eu gosto sempre destas novas formas criativas de admitir que há um penalti a favor do Sporting, mas é o que o Manel disse, a partir do momento em que há um toque, esse toque é suficiente e a alta velocidade, enfim, peço a qualquer pessoa que vá correr e que peça a alguém para lhe dar só um toquezinho no pé a ver o que é que lhe acontece. E por isso é penalti, acho que não tem muita discussão. O penalti foi marcado e também pedi a atenção para uma coisa. Eu estava a ver o jogo, creio que vimos todos o jogo em direto e a partir do momento em que há a reversão da decisão do árbitro, não vimos uma grande, enfim, os jogadores e nomeadamente o guarda-redes do Paços Ferreira a reclamar muito com o árbitro ou a ficar muito indignado com a decisão, porque certamente saberia que tinha tocado no Paulinho e por isso
enfim, é penalti, houve um toque, é penalti e o Sarabia conseguiu marcar o seu 15º gol da época, o que também é sempre uma boa notícia. Exatamente. E aos 5 minutos do tempo de compensação da primeira parte, a Pedro Azevedo, cartão amarelo mostrado a João Palhinha. Este é mais um cartão amarelo mal mostrado ao médio do Sporting? Sim, de facto, o Palhinha tem um pouco azar na questão dos cartões. Portanto, neste lance, tanto o Palhinha como o Adrián fazem um carrinho na tentativa de jogar a bola. O Palhinha consegue antecipar-se e depois há contacto perfeitamente natural entre os dois jogadores. Acaba por ser o contacto de perna com perna. O jogador do Passos não é atingido com a bota, com a sola. Portanto, é um contacto perfeitamente natural nesta situação em que os dois jogadores entram em tackle. Portanto, a decisão errada do árbitro nesta situação, quer ao assinalar falta, porque não houve qualquer infração, e ainda pior a exibição do cartão amarelo ao Palhinha. E com este cartão, João Palhinha não pode participar no próximo jogo do Sporting com o Tondela, uma vez mais. E aos 56 minutos, Pedro, pergunto se existe infração e se é bem mostrado o cartão amarelo a Antunes, no Passos de Ferreira. Não, na minha opinião não. Aqui é mais um equívoco por parte do árbitro. O Antunes entra de facto em tackle, não consegue jogar a bola, mas também não atinge o Mateus Nunes que na altura conduzia a bola. Portanto, nem atinge a bola, nem atinge o jogador. O Mateus Nunes consegue saltar por cima do Mateus, portanto, não, do Antunes. Portanto, não há contacto. Aqui, mais uma vez, na minha opinião, não haveria lugar nem a pontapé livre, nem a amarelo, no caso, para o jogador Antunes do Passos de Ferreira. Passos de Ferreira, que aos 79 minutos pede um pontapé de penalti por mão na bola de Nuno Santos. Sim, portanto há um remate do Ugarte à entrada da área, a bola embate no Antunes e acaba por ressaltar para Nuno Santos do Passos de Ferreira. O Nuno Santos faz um movimento com o braço no sentido de proteger o corpo, portanto coloca o braço à frente do corpo, não aumenta a volumetria, portanto postas estas duas situações de ressalto e de não aumentar a volumetria de uma forma não natural, considero que aqui a decisão do Vítor Ferreira foi correta ao não assinalar pontapé de penalti. Pedro, qual é que é a avaliação que fazes da arbitragem de Vítor Ferreira? Portanto, o jogo não foi difícil de gerir, não tivemos muitas situações de difícil análise, lances relevantes. Tivemos a situação do pontapé de penalti que após o alerta do VAR acabou por ser bem decidido. Ainda assim, o Vítor Ferreira cometeu vários erros, quer em termos disciplinares, quer em termos técnicos. Não foi uma arbitragem positiva no geral, portanto, nota 2. Nota 2 é a nota de Vítor Ferreira neste Sporting Passos de Ferreira, que teve mais para ver e avaliar. Vamos agora à parte tática com João Olivença. E hoje, João, vais falar-nos da organização, da solidez defensiva desta equipa do Sporting. Mais um jogo sem sofrer golos. É verdade, André. Trouxe três lances que espelham bem o que se passou na primeira parte. Na segunda parte não houve muitos lances, houve aqueles 10 minutos iniciais, mas são muito similares àqueles que eu vou mostrar. E depois, a partir dos 55 minutos, muito pouca capacidade da equipa, da equipa contrária a tentar de alguma forma entrar na nossa área. César Peixoto, eu ouvi a conferência de imprensa e o flash, ele falou sobre a questão de que os jogadores no último terço não estiveram tão bem, tão acutilantes. Eu acho que isso deve-se principalmente à forma como o Sporting se organizou, principalmente os 5 jogadores de trás, muitas vezes depois com o apoio do João Palhinha e do Mateus Nunes. Mas vamos então mostrar então o primeiro lance, que espelha mais uma situação de como a linha defensiva se organiza e limita muito. Temos ali os 5 jogadores, Mateus Reis sai ao jogador, e imediatamente os outros 4 jogadores reagrupam e depois Porro sai ao jogador da bola no corredor direito e os 4 jogadores voltam a reagrupar fazendo uma linha e estando em superioridade numérica de 4 contra 2. Ora, no meio campo, onde há uma maior incidência de jogadores, o Sporting quase consegue ter uma capacidade de 1 para 1 de quase marcação individual e de zonas, portanto impossibilita a equipa de jogar e obriga a equipa do Passos a jogar para trás, a circular para trás, circular até depois ao guarda-redes e depois o guarda-redes, como não tem solução porque os jogadores estão marcados individualmente, quando vemos aqui, é obrigado a bater na frente. Portanto, isto aconteceu algumas vezes durante a partida, foi recorrente, às vezes os centrais também faziam isto, também batiam pela falta de opções, mas basicamente é isto, o Sporting
pressão com os três da frente e imediatamente a linha defensiva subida, a pressionar o jogador com bola, sai sempre um dos centrais, Mateus Reis, Coates ou Inácio, sai sempre um dos três aos jogadores e depois os laterais saem sempre ao jogador que recebe a bola no corredor e depois a equipa reagrupa. Uma linha de 4, primeiro, com o jogador a tentar pressionar o portador da bola. E a partir daqui os médios baixa o Sarabia, baixa o Pote, portanto é uma forma de atrasar o ataque adversário e é uma forma de não permitir que a bola chegue sequer à área, pela linha subida e pelo comportamento dos centrais, digamos a linha defensiva. O segundo lance também é um lance similar, mas um lance diferente. Aqui é uma transição defensiva, é quando o momento em que o Sporting perde a bola e a outra equipa aproveita essa perda de bola e esse posicionamento para imediatamente sair rápido no ataque. Vemos ali o passe não entra bem e o Sporting já está reagrupado com os 4 jogadores e o Nuno Santos vem aqui na pressão. Os 4 jogadores em superioridade numérica, 4 contra 2 novamente, Palhinha já ali no meio e Nuno Santos aproxima João Palhinha e Mateus Reis já fez a linha de 5, portanto o Sporting já está reagrupado outra vez e neste momento sai um cruzamento para a área e o Sporting em superioridade numérica volta a tirar a bola daquela zona e sai a jogar normalmente. Portanto, nova situação, similar, desta vez no corredor esquerdo, em vez do Sporting estar organizado a defender como no primeiro, aqui perde a bola e tem que rapidamente reorganizar-se. E rapidamente o Sporting consegue fazer com a linha defensiva bem organizada, superioridade numérica por parte dos jogadores, pressão constante do portador da bola e incapacidade depois de criar ou dar espaço, aliás, aos jogadores adversários de poder jogar, porque os espaços vão ser pouco ocupados, a pressão é grande e a nossa linha defensiva acaba por estar em superioridade numérica, acaba por posicionalmente acertar, entre aspas, digamos assim, não é bem o termo acertar, mas identificar onde é que vai ser o momento onde a bola vai cair. O terceiro momento que eu tenho, ainda na primeira parte também, espelha também um bocadinho daquilo que o Sporting fez também ao longo da partida, mais um exemplo, mas desta vez com uma saída de António Adane, que é uma característica que muitas vezes nós não falamos, ou não damos muito ênfase a isso, mas António Adane é um guarda-redes que muitas vezes sai da baliza e tem a tendência de, quando a linha está subida, ele assume essa responsabilidade. E o terceiro lance, aliás, é nesse sentido também. É um comportamento que o António Adane tem inicialmente, que depois vai atrasar o ataque adversário, vemos aqui a linha do Sporting organizada, mas é António Adane que sai, porque interpreta que vai haver ali um momento de perigo. E imediatamente a seguir, a linha defensiva está organizada. Nesta vez, vou dar ênfase aos 3 jogadores centrais que estão numa zona que há superioridade numérica novamente. Aqui a bola entra, mas novamente Coates, e Coates fez vários cortes, para mim foi um dos melhores jogadores em campo, sem dúvida alguma, comandou muito bem a linha defensiva e fez vários cortes com sucesso, e este é mais um exemplo. Primeiro, desta vez foi a Adane que veio atrasar, como eu referi, depois a linha defensiva de 3 mantém aquela zona muito bem fechada e mantém a marcação zona individual, mas principalmente ali à zona aos jogadores, e depois não permite que haja espaço. Depois vemos Mateus Nunes, Palhinha, Pote, Sarabia a baixar e imediatamente o Sporting passa de uma situação que já era de superioridade numérica para praticamente 9 jogadores naquela zona defensiva na área, o que não permite depois que exista espaço, porque mesmo que nós vejamos, aqui nesta imagem, há um cruzamento para a área, bem explorado aqui por parte da equipa do Passos de Ferreira, mas se nós olharmos depois para o jogo em si, se tivermos essa memória, vemos que a entrada da área também estava sempre muito povoado, portanto a incapacidade que o Sporting dava das equipas fazerem remates de longe ou remates de meia distância, a entrada da área, também era muito curta. Portanto, esta questão de serem, como o César Peixoto, eu percebo que fez um bom jogo, defensivamente estiveram muito bem, limitaram o Sporting, mas ofensivamente é difícil bater o Sporting. Eu não acho que isto não seja tanto um demérito, e só para terminar, não é um demérito da equipa do Passos de Ferreira, eu acho que é um mérito extraordinário da equipa do Sporting, porque como eu mostrei estes 6 exemplos, e houve muitos mais durante a partida, o Sporting teve sempre superioridade numérica, organização e uma grande entreajuda por parte de todos os jogadores do ponto de vista defensivo. João, uma vez mais obrigado pelo teu olhar de mais um jogo do Sporting, neste caso este triunfo sobre o Passos de Ferreira, mais um jogo sem sofrer golos, a solidez defensiva da equipa aqui destacada pelo João. E nós vamos avançar então, sair deste jogo, abordar aqui outros temas que marcaram a última semana. Miguel, como a renovação de contrato com Gonçalo Inácio, logo depois de regressar da Seleção Nacional, ele merece esta renovação? Sim, claro, se a estrutura lhe prolongou o contrato, é obviamente que o Gonçalo merece. Lembro que ele se impôs, não logo de início, no ano passado na equipa, foi mais ou menos a meio da época que se impõe na equipa, e este ano diria que é um dos titulares da defesa do Sporting. Pela idade, pela qualidade defensiva da equipa, eu penso que é um prémio merecido, obviamente. Rubén Amorim disse sempre, Miguel, que o Gonçalo Inácio é um exemplo para toda a formação do Sporting. Concordas?
Percebes Sim, o até porquê porque dessas palavras? o Gonçalo Inácio, ao contrário de outros jogadores mais exuberantes, digamos assim, fez um percurso discreto nas camadas jovens. E eu relembro-me que creio que foi no ano passado, quando nós temos na academia uma parede onde estão todos os nomes dos jogadores formados no Sporting e que se estreiam na equipa principal, sendo o primeiro o nome do Ronaldo, obviamente. Eu lembro-me quando fomos descerrar a placa do Gonçalo, que o Presidente fez um discurso explicando mais ou menos qual é que tinha sido o percurso do Gonçalo, e eu acho que a mensagem é essa, ou seja, quando se tem a idade de formação não é preciso ser-se o jogador mais exuberante, o que fala mais, o que grita mais, etc., todas essas coisas, porque de facto o objetivo que tem qualquer jogador da formação é atingir o patamar que o Gonçalo atingiu. Não quando se tem 14 ou 15 anos, mas quando se chega aos 18, 19, 20 anos, conseguir se impor na equipa principal do Sporting. E acho que por causa disso ele é de facto um exemplo, e é um exemplo de um miúdo que percebeu que tinha que estar a trabalhar, que tinha que ser humilde e que deu essa capacidade em campo, e quando digo em campo é também no campo de treino, treinando de forma a que no fundo os vários treinadores e as várias equipas técnicas que trabalharam com ele puxaram-no sempre para a equipa seguinte. Volto a dizer, apesar de ser o tal percurso discreto e não ser propriamente um jogador muito exuberante. Mas a verdade é que dessa sua geração ele foi o que acabou por se impor na defesa do Sporting, e acho que por isso é com certeza um exemplo, e um exemplo a seguir por muitos dos nossos miúdos. É por isso que eles devem olhar para esse exemplo do Gonçalo Inácio, e o Sporting acaba também aqui, Miguel, por fazer de alguma forma o trabalho de casa, não é? Renova com um dos grandes valores do plantel, logo depois de ser uma vez mais chamada à seleção nacional. Isto é sinal de quê, na tua opinião? De atenção e de estratégia. A estratégia não tem sido só com os jogadores que são chamados à seleção nacional. Eu creio que a estrutura identificou aqueles jogadores, diria, base da equipa, e aqueles que sabemos que queremos contar mais anos. E tem sido, enfim, temos feito algumas renovações ao longo da época, e acho que é sinal disso mesmo. É sinal de que há uma estratégia pensada e que está agora a ser uma estratégia executada. Manuel, rapidamente, é assim também que se criam condições para vencer de forma consistente, não é? Identificar os valores, renovar contratos na altura em que é preciso renovar os contratos. Nunca é fácil, sabemos como é que estes processos muitas vezes são geridos e que tipo de interesses também é que suscitam, mas o Sporting tem vindo a renovar consecutivamente com todos os jogadores do seu plantel. E é assim, de forma consciente, é assim que tem que ser. Aquele triângulo do Viana, Rubén Amorim e Presidente, de facto, funciona assim. E eu acho que quem andou no futebol, como eu andei, gosta de ver as coisas feitas desta forma. Não é por acaso que vários miúdos já, aqueles que pelo menos acham que podem chegar lá acima, já têm os seus problemas resolvidos. Gonçalo Inácio não, o Gonçalo Inácio começa a ser uma certeza. Gonçalo Inácio foi titular no ano que foi campeão e continua a ser titular indiscutível neste ano. Portanto, é um elemento que Rubén Amorim conta com toda a certeza com ele para o futuro. E, portanto, foi uma boa opção renovar até 2026, porque ele demonstra que podem contar com ele. Acreditam no valor dele. E, portanto, e depois é uma coisa que é extraordinária. Estes miúdos que estão também a começar a surgir, e muitos deles já jogaram, sabem que vão ter oportunidades com este treinador e querem vir para o Sporting. Muitos deles querem vir para o Sporting. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque é o único que tem apostado na formação. O Porto apostou agora em 2 miúdos, de facto tem 3 miúdos, porque são miúdos com muita qualidade. Mas estes miúdos, mas do Sporting tem sido uma constante apostar em miúdos da formação já, e agora ainda mais, nesta fase, ainda mais.
A estratégia, Miguel, passa por identificar estes valores, renovar com estes jogadores da formação, mas também identificar oportunidades de mercado, como o caso de Islam Slimani, que se revelou uma grande aposta neste mercado de inverno, de sucesso, porque ele tem vindo a marcar muitos golos, foi eleito o melhor jogador no passado mês de março pelo Sindicato de Jogadores, foi agora eliminado pela Argélia do Campeonato do Mundo, não passou no play-off. Rubén Amorim disse que o sentiu um bocadinho triste, ontem já teve a oportunidade de entrar na segunda parte, rapidamente vai recuperar a alegria em Alvalade? Com certeza, eu acho que o Ruben vai ter, obviamente, um papel importante nesse aspecto, mas não só o Ruben, como também os colegas de Slimani e depois o próprio jogador. Acho que se há coisa que todos reconhecemos no Slimani é que é um jogador que tem uma força mental tremenda, que teve uma evolução como jogador que só é possível com alguém que tem essa força mental, e por isso acredito tanto que o vimos ontem a entrar e o Slimani é aquilo. Mal entrou, já estava a pressionar, já estava a chatear os defesas e a abrir espaços no ataque, que é aquilo que se quer, e tenho a certeza que muito rapidamente vai esquecer o desaire para trás. Slimani é uma grande aposta do Sporting e tem sido decisivo com os muitos golos que tem marcado com a camisola leonina. Entretanto, a semana ficou também marcada pelo sorteio do Campeonato do Mundo. Portugal enquadrado num grupo com a seleção do Ghana, também com a seleção do Uruguai e da Coreia do Sul. Um sorteio que foi comentado por Rubén Amorim em conferência de imprensa. Vamos ouvir as palavras do treinador leonino. Em relação à fase de grupos, eu acredito muito que nós vamos passar. Qualquer que fosse o grupo, eu acreditava, e nós fizemos, toda a gente faz as apostas de ver os grupos. Gostava que a Coreia do Sul passasse, porque eu tenho... Foi um treinador que me ajudou muito em fases difíceis da minha vida, que foi o Paulo Bento, e portanto gostava muito que, para além de Portugal, a Coreia do Sul passasse, e essa é a ideia que eu tenho. Passando a fase de grupos, depois tudo pode acontecer, e se há coisa que nós temos tido ultimamente é estrelinha, e portanto é passar a fase de grupos, que passa o Paulo Bento também, e depois tudo pode acontecer. Rubén Amorim à espera de uma estrelinha da Seleção Nacional neste Campeonato do Mundo. Miguel, também esperas por uma estrelinha? Foi um bom sorteio. Quais é que são as tuas expectativas para o Qatar? Eu acho que há grupos mais fáceis do que o nosso, mas tal também como o Ruben disse, acredito que está ao nosso alcance passarmos este grupo. Eu confesso, eu só quero que Portugal passe. Gosto de memória, gosto muito do Paulo Bento, mas também gosto muito do Ugarte e do Coates, e por isso não vou desejar que passe a Coreia do Sul em vez do Uruguai. Acho que o essencial é que passe Portugal e acho que temos todas as condições para isso. Temos uma grande seleção, temos muitos jogadores. Somos uma seleção com títulos nos últimos anos e as seleções, os títulos não se fazem 4 por época, é um bocadinho mais lento, e por isso diria que estamos naquele lote de 4, 5 seleções que têm algumas pretensões. Obviamente, para termos qualquer tipo de pretensão é preciso estarem concentrados desde o primeiro minuto. É um campeonato do mundo, estão frente aos melhores dos melhores, mas a expectativa é essa, diria, é que passemos o grupo e depois deixem-nos sonhar. E que essa convocatória, aliás, conte também com muitos jogadores do Sporting. É a expectativa para... Tens alguma previsão já agora? Eu tenho sempre esse desejo, mas também confio no nosso selecionador. Acho que... Como digo, eu ainda no outro dia estava a tentar explicar isso ao meu filho, que no fundo, na sua adolescência, habituou-se a ver os jogadores portugueses como o melhor do mundo, a seleção a ganhar títulos internacionais, enfim, o Sporting a ser campeão, vê várias coisas que eu acho que a primeira memória que eu tenho assim mais forte da seleção é aquela derrota em França em 1984, não é? Se não estou em erro. 84. E no europeu. E aquilo foi uma coisa traumatizante, diria. E por isso acho foi que uma adolescência menos feliz, em termos esportivos. E por isso acho que esta capacidade que a seleção atualmente tem de nos dar essas alegrias, de ter jogadores que estão nas principais equipas do mundo, de ter jogadores que são ou que já foram considerados o melhor jogador do mundo por 5 vezes, acho que é de facto um registro extraordinário, e é isso que nos dá, enfim, condições para sonhar.
Eu, como sportinguista, obviamente tenho a expectativa de ver vários jogadores, mas Mais do que na última. Mas acho, como digo, acho que a responsabilidade é do selecionador nacional. Eu creio que tive essa conversa, não me lembro se foi com o Manel ou se foi com outra glória sportinguista, porque é muito... A escolha é sempre difícil, não é? E, de facto, quando nós olhamos para os 20 e tal jogadores que Fernando Santos escolheu e depois vemos mais 10 ou 15 que ficaram de fora, ali a certa altura é complicado. Agora, acho que o Mundial também não é no mês que vem. Acho que daqui até ao Mundial, infelizmente, vamos ter lesões, vamos ter picos de forma e creio que a Federação e a Seleção e a equipa técnica têm todas as condições... Será um processo natural. Para escolher os melhores e, obviamente, é aquilo que todos os portugueses esperam, é que Fernando Santos escolha os melhores e, com isso, nos dê mais uma alegria internacional. Veremos então o que faz a Seleção Nacional neste Campeonato do Mundo diferente, vai ser forçosamente diferente neste ano de 2022. Vamos agora olhar para a equipa de júniores do Sporting, que procura também fazer história, neste caso na Roménia, para onde seguiu hoje e onde já está para competir nos oitavos de final da UEFA Youth League. Joga na quinta-feira frente aos ucranianos do Dinamo de Kiev. É a primeira vez que uma equipa de júniores do Sporting atinge esta fase da competição e este também será forçosamente, Miguel, um jogo diferente, com um caráter especial, sobretudo pelo que estamos a viver, pelo que a Ucrânia está a viver. Estamos a falar do Dinamo Kiev, uma equipa ucraniana. Este jogo teve aqui adiamentos sucessivos. O que é que se pode esperar deste jogo de quinta-feira? Acho que é daqueles jogos que, como tu disseste muito bem, acabam por ser muito mais do que um jogo de futebol, exatamente porque vivemos o momento em que vivemos e do outro lado vai estar uma equipa ucraniana com jovens que obviamente estão a ser afetados muito mais do que nós por todos estes acontecimentos. Acho também que o Sporting tem uma estrutura na academia e na formação que ensina e aconselha os jogadores, os nossos jogadores, a lidar com estes momentos e qual é que será a melhor forma de o fazer. Mas para todos, não tenho uma dúvida que é um jogo altamente emotivo e que os nossos jogadores, independentemente de quem está do outro lado, obviamente vão tentar vencer, até porque é a primeira vez que o Sporting está nesta fase da competição e a ambição tem que ser sempre essa, ganhar. Mas volto a dizer, é um jogo que eu acho que tem uma carga emocional diferente de todos os outros, mas também acredito que a estrutura de formação está a acompanhar a equipa e está consciente disso mesmo. Filipe, Pedro, hoje também em declarações à Sporting TV acabou por dizer isso mesmo, que este é obviamente um jogo especial, mas que a equipa dentro de campo se vai tentar desligar de tudo o que rodeia esta partida e o que se está a viver na Ucrânia. Eu pergunto aqui muito rapidamente ao João Olivença, porque temos de avançar em 30 segundos, João. Em termos desportivos, dentro de campo, o que é que se pode esperar deste jogo, olhando para tudo o que fez esta equipa de júniores, e foi muito? Esta é uma presença inédita nesta fase da competição, nos oitavos de final. Acho que aquilo que nós podemos esperar, do ponto de vista daquilo que é a evolução dos jovens, é um aumento de competências, um aumento de experiência, um aumento da sua qualidade individual e coletiva, não só do ponto de vista desportivo, do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista humano, social. Isso é muito importante depois para o resto da sua carreira, que este tipo de experiências vão solidificar a capacidade depois de terem de enfrentar desafios com a equipa principal. E depois, o que nós podemos esperar é jogo a jogo. Eu acho que aqui o ideal é seguir as palavras de Ruben Amorim, muita confiança na equipa e no trabalho que é feito. Estão aqui os melhores que vão competir nesta competição, uma competição difícil, mas obviamente é uma competição do Sporting também vai alargar entre aspas, os seus melhores jogadores para que de alguma forma consiga ter um bom resultado também desportivo e uma boa imagem daquilo que é a formação do Sporting, que há muitos anos já forma jogadores também, como o Manel disse aí há pouco. Muito bem, João, e nós continuamos nesta temática também da Ucrânia, porque o Sporting está também, enfim, muito envolvido em tudo isto, como sempre, Miguel, e na semana, que é que foi? Sim, na última quinta-feira, o plantel principal treinou com um grupo de refugiados, de crianças refugiadas ucranianas, uma ação solidária que foi promovida pelo clube. Para crianças que estão a passar, obviamente, por um momento complicado e mesmo sendo crianças sabem perfeitamente o que é que está a acontecer, ter a oportunidade de viver isto
isto de facto pode fazer a diferença, como se costuma dizer, não é? É a força de voltar a acreditar no futuro, de ter esperança. E de tirar a cabeça, relembro que muitas destas crianças não estão em Portugal com o pai e com a mãe. E por isso é complicado, é uma fase obviamente muito complicada e nós, dentro das nossas pequenas possibilidades, faremos tudo para as ajudar. Acho que pela alegria estampada na cara dos miúdos, a certa altura percebeu-se que pelo menos durante uns minutos se esqueceram dos acontecimentos horríveis que estão a passar no seu próprio país, e acho que todos fazemos o nosso papel e via-se também o envolvimento dos jogadores, preocupados genuinamente com o bem-estar dos miúdos e de quererem entrar nestas brincadeiras, etc. Acho que acabou por ser, dentro das nossas, volto a dizer, poucas possibilidades, uma forma de os tentar ajudar a passar o tempo e a não ficarem sempre a pensar nas coisas horríveis da guerra. Nas modalidades, Miguel, tivemos uma decisão importante por parte do Tribunal Arbitral do Desporto, que confirmou a suspensão de 4 anos de Raúl Alarcón, ciclista da equipa W do 52 Futebol Clube do Porto, por anomalias no passaporte biológico. Foi essa a justificação, o que faz com que a equipa do Sporting Tavira e Johnny Brandão sejam os vencedores da Volta a Portugal de 2018. A verdade desportiva ficou reposta com esta decisão? Sim, a partir do momento em que o passaporte biológico tem algumas anomalias, diria que é uma modalidade que infelizmente conhece alguns destes casos, e acho que é assim que se age, no fundo. Há regras para cumprir, as regras são iguais para todos os concorrentes, quem não cumpre com elas acaba por ser excluído. O Jornal Sporting cumpriu 100 anos na passada quinta-feira, no dia 31 de março, 100 anos de vida. Ontem também tivemos um evento de comemoração deste aniversário no Estádio José Alvalade. Foi entregue essa edição, a 100ª edição, ao Museu Sporting. O presidente Frederico Varandas, também André Bernardo, Pedro Proença e outras figuras da Federação estiveram presentes. É de facto um jornal com 100 anos, é forçosamente um jornal que tem muitas histórias para contar e que vai continuar a contá-las, não é? Sim, é uma viagem incrível e convido todos os sportinguistas e adeptos do Sporting a visitarem o nosso museu, porque ficará agora, nos próximos tempos, espero longos meses, uma exposição que nós desafiámos, no fundo, o museu, e o museu acabou por dar essa resposta de fazer uma exposição ao longo do percurso de todo o museu, onde os jornais, no fundo, onde o jornal Sporting acompanhou as conquistas de todos os atletas. Temos aqui o Manel Fernandes, que teve direito a uma outra capa. Está lá uma capa emblemática da carreira do Manel, não é todos os dias que marcam 4 golos ao Benfica, e no fundo é a história relatada destes momentos, é documentar a história, e o jornal da última quinta-feira, a tal edição especial do centenário, nós também recuperamos a primeira edição do jornal Sporting que vinha dentro do jornal, e é engraçado, enfim, fazer-se quase o comparativo. Ali se percebe o que evoluiu o jornalismo em 100 anos, o que evoluiu o futebol em 100 anos, o que evoluiu a sociedade. É um convite que faço a todos de lerem esse pedaço da nossa história, porque até ainda hoje estava a mostrar isso lá no estádio a uma pessoa que trabalha connosco, e até a designação das posições dos jogadores de campo. Havia o half-back, o half-direito, half-esquerdo. Tinham assim uns nomes que para nós já são coisas que não se usa de todo. O português já tem a sua terminologia para cada posição e cada especificidade do futebol, mas há 100 anos era diferente, ainda bebíamos, digamos assim, do futebol inglês e de todos os seus ensinamentos, e eu acho que é uma viagem incrível conhecer-se esse mundo, e essa é a parte reconfortante também do jornal, sabermos que documenta semana após semana todos os feitos dos nossos atletas, seja com entrevistas, seja com crónicas, seja com artigos de opiniões. É um jornal que fez 100 anos e que espera que faça muitos mais. Muito rapidamente, Manuel, ainda antes de fecharmos aqui com o Jorge Fonseca, o Jornal Sporting fez sempre parte da sua vida, não é? 100 anos, uma data absolutamente especial também. É verdade, e lembro-me que uma das grandes entrevistas que eu fiz no Jornal do Sporting foram 6 páginas, foi quase o jornal inteiro,
e o entrevistador, que é uma pessoa que, segundo se gosta, já não está entre nós, falou comigo 20 minutos, mas tirou-me os dados todos, mas e depois fez uma entrevista espetacular. E o Jornal do Sporting é sempre aquele jornal que nós gostamos de ler, os sportinguistas adoram, e pelo menos é aquele que nos defende sempre com unhas e dentes. E portanto eu já durante muitos anos convivi sempre com as pessoas do Jornal do Sporting. E lê sempre o Jornal Sporting. Miguel, vamos terminar com Jorge Fonseca, mais uma medalha de ouro. Sim, o Jorge está-nos a habituar mal. Eu tive a oportunidade de ver o resumo do combate dele e de facto... A Turquia. Há ali um movimento que ele faz que eu interrogo-me como é que alguém tem força para fazer uma coisa daquelas. É de facto extraordinário. Não vou tentar dizer o nome do adversário dele, porque poderia dizer aqui umas coisas muito estranhas, mas também é um atleta que já competiu com o Jorge ao serviço do Sporting na Liga dos Campeões, mas acho que só podemos dar os parabéns ao Jorge, os parabéns ao seu treinador, aos seus colegas e esperar que esta forma se mantenha para que o Jorge chega à próxima grande competição e volte a ganhar o ouro. Não vai ser propriamente uma surpresa se isso acontecer. Miguel, muito obrigado pela tua presença neste Raio-X Sporting. Agradeço também ao Manuel, ao João Olivença e ao Pedro Azevedo, uma vez mais terem estado connosco à segunda-feira aqui na Sporting TV. Agradecemos também o facto de ter estado fielmente connosco aqui no Raio-X Sporting. Estamos de regresso na próxima semana.